continuando a nossa conversa, eu estive a perguntar, alguém o convidou, acordou com esta... Não, não tive nenhum conflito com uma outra pessoa. Sei que na altura eu estava a trabalhar para uma empresa ainda jovem miúdo. Certo, Eu fazia salate, aquele salate à maneira. certo, Mas um dia desse, no local de trabalho, tive conversa com um cristão. Então ele contou a história de Nabi Yusuf, que os outros chamam de José. Ele falava de José. Então, quando ele falasse aquilo, estava a me aparecer a partir do Corão. certo. E eu me perguntei, uma vez que esse conta a história de José, então também eu posso procurar conhecer melhor e me informar Do Modin, assim, certo, Modin. certo, E alhamdulillah, pela primeira vez eu cheguei em Nampula foi no ano 2004, quando estava a fazer a sexta classe. Encontrei com um Ustaz, um jovem aqui do lado de nome Zito, que agora está em Nacala, Porto. Um Ustaz que eu me orgulho muito dele, e me ensinou a ler e a escrever certo, o alfabeto árabe. Então, e nós em Nacala, naquela altura, estamos a seguir a tradição dos nossos avós, dos nossos pais. Sim, eu falei com ele e as palavras que eu usava para ele, se ele conhecia alguém que estava zerado no dino, que não tinha nada nem do dino. Eu disse sim. Eu disse, é essa pessoa que cá está em sua frente. Mas ainda eu tive aqueles preconceitos, esses wahab, sucutos, como diziam naquela altura, né? Não vão viralizar a minha religião, começar a seguir essa religião nova. Tive essas inconveniências, mas alhamdulillah contaram, né? E isso também criou uma coisa no fundo do coração, assim como na cabeça dos meus amigos, porque nós estávamos de férias na ilha de Moçambique. certo. Mas quando eu fosse à mesquita, sempre lia livros traduzidos, um deles, livro do Sheikh Aminuddin Hafizahullah. Lá comecei a me informar. E depois, decidi vir, me encontrei com um Ustaz, pela primeira vez conversamos, e dele eu passei a estudar. Certo. E alhamdulillah, ele foi para mim, foi um pai, como dizia Imam Abu Hanifa, من علمك الفبات في الدين وأبوك في الدين. Quem lhe ensinar alfabeto árabe, esse princípios aqui, tem que saber que ele é seu pai. Há muito tempo eu tive muitos hábitos e costumes, mas mocidade, viva Allah, que Allah recompense, ele com melhor. Ele foi tolerante, sempre qualquer coisa que ele me disse fora da aula, deixava. Quando estivéssemos em aula, ele sempre tocava aquele assunto. Certo. E eu daqui sabia que ele estava a falar daquela coisa que me ia fazer. Meio que ele mandava em direitas para o Sheikh. Não. Trazia uma palestra, mas certo. dentro da palestra tinha de colocar aquele assunto que ele me ia fazer. Certo. Só para tomada de atenção. Sim. Certo. E esse método funcionou? Funcionou, alhamdulillah. E atualmente eu acompanhei que também o Sheikh tenta usar este método. Alhamdulillah, meu orgulho. Certo. Não julgo a ninguém. Porque cada um de nós tem o seu passado. Certo. Gostaria que ninguém soubesse desse passado. Não somos prefeitos. Então também o Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, assim como os Salafis nos ensinaram isso. Quando vem um irmão, você não é para julgar. Tenta chamar, aconselhar. Certo. E para nós, é o conselho no dini, como o Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disse, a religião islâmica consiste em bom aconselhamento. Nós não podemos cansar em aconselhar alguém. Certo. Você encontrar a pessoa a fazer, não pode, senão seremos como o povo de Israel. Israel, no tempo de Daúd, e ele foi considerado como um péssimo povo. Por quê? Porque ele não se proibia o mal quando alguém visse outro a fazer. Certo. E falando em povo, falando em conselho, já vamos entrar no nosso tema sobre a convivência social entre muçulmano e não muçulmano. Como é que deve se conviver? Esta é a pergunta que eu levanto. Será que um muçulmano deve conviver, deve ter um vizinho não muçulmano, visto que ultimamente estamos num país não islâmico, não é, onde temos várias religiões aqui, e
chega ali, cada um está a tocar o que toca, está a comer o que come, você como muçulmano é vizinho dele, o que você deve fazer esta convivência? Essa será a nossa conversa. E a pergunta mesmo que se levanta no nosso tema, a primeira pergunta é: como é que devemos conviver com os outros irmãos não muçulmanos? نعم مسلمان. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك وصالحا على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك العليم الحكيم. Sim, quanto a isto, primeiro eu terei de partir de um lugar quase tão longe para abordar aquilo que é o nosso tempo. Certo, certo. Primeiro, que as pessoas devem saber que o Islã, o Adin, de kulli makan wa kulli zaman. A religião islâmica é a religião de todos os lugares e de todos os tempos. Então, uma religião de todos os lugares, de todo o tempo, não deixaria de falar de uma convivência com os muçulmanos e não muçulmanos. É assim como o Nabi sallallahu alaihi wasallam também viveu. É por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana." Vocês têm o melhor espelho, o padrão para poderem seguir a partir do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tudo que viu o Nabi sallallahu alaihi wasallam é o exemplo para nós seguirmos. Aquilo porque até que os ulamás abordam quando falam at-ta'ayushu wa at-tasamuhu ma ghayr al-muslimin, a convivência e a tolerância que deve existir entre os muçulmanos e não muçulmanos. Essa convivência existe e existiu. Por quê? Porque a religião islâmica é religião dinâmica, é religião de todos os lugares, de todos os tempos. O Nabi sallallahu alaihi wasallam, quando ele migra de Meca para Medina, ele encontrou lá alguns judeus. Também não muçulmanos, haviam lá judeus, haviam os outros cristãos, qualquer tipo de pessoas lá estavam. Então, o Nabi sallallahu alaihi wasallam, daqui ele criou uma instituição. Primeiro, o que é que o Nabi sallallahu alaihi wasallam fez? Wada al-Yahud. Ele reconciliou-se com os judeus existentes em Medina, porque está bem sabido que o segundo inimigo do Islã, assim como dos muçulmanos, é judeu. Primeiro são os Shia, depois os judeus. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala disse: jamais eles ficarão satisfeitos. Estamos a falar dos judeus assim como cristãos, até que vocês sigam 100% daquilo que eles querem, daquilo que é a tradição ou a religião deles. Nunca eles ficarão satisfeitos conosco. Então, o Nabi sallallahu alaihi wasallam, sendo o mestre, o professor desta religião, ele primeiro reconciliou-se. E ele, Nabi sallallahu alaihi wasallam, colocou um documento comprovativo que seria a convivência entre todo aquele povo que existia em Medina. Muçulmano seja, não muçulmano seja, independentemente da sua convicção religiosa, independentemente da sua convicção na sociedade, então tinha de haver esta convivência. É por isso que لقد كرم الإسلام نفس البشرية هي كانت. O Islã honrou, deu a consideração, valorizou tudo aquilo ou todo aquele que é chamado ser humano, independentemente da sua religião. Certo. Estou a ver. Certo. Allah diz: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُم عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Na verdade, nós honramos o ser humano. O Islã valorizou o ser humano, honrou o ser humano, independentemente da sua convicção religiosa. Mesmo que haja a diferença no aqida, na crença. O Islã, bastar saber que este é humano. É por isso o Nabi sallallahu alaihi wasallam, na sua sermão de despedida, ele falou muito dos direitos humanos. O Islã não deixou falar daquilo que são direitos humanos. Nós temos direitos religiosos, temos direitos humanos. O Islã tem consideração nos direitos humanos. Então, daqui, Allah subhanahu wa ta'ala diz que nós
valorizamos, honramos o ser humano, pois transportamos na terra e no mar. Ok? E nós concedemos a ele coisas puras. O ser humano é diferente das outras criaturas. Certo. Allah subhanahu wa ta'ala não tornou isso para o ser humano, senão coisas boas e puras. E não só, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. E nós demos a superioridade ao ser humano do que tudo aquilo que nós, sobre todos que nós criamos. Certo. Então aqui não há escolha que esse é muçulmano, esse não é muçulmano. Primeiro tem que saber isso. E o Islã, assim como os muçulmanos, nunca foram um problema de uma convivência com nós muçulmanos. Porque a Certo. nossa religião nos ensinou isso. O profeta sallallahu alaihi wasallam nos ensinou isso. Tá vendo? Até que o Nabi sallallahu alaihi wasallam, para mostrar a sua convivência com o não muçulmano, esse judeu que eu acabei de falar, Certo, que é inimigo do Islã, assim como dos muçulmanos, mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu inda Yahud. Ele morreu enquanto o seu escudo, armadura de que era, ele penhorava num judeu. Certo. Isso está nos mostrando que Nabi sallallahu alaihi wasallam A convivência. que deve existir entre os muçulmanos e não muçulmanos. E também tem de saber que na nossa religião não há imposição. Não há como você obrigar as pessoas a querer o Islã. O Islã sempre mostrou as boas maneiras, o bom comportamento. O Islã pautou sempre pelo bom comportamento. É por isso que o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dizia: "Inna ba'ithtu li-utammima makarim al-akhlaq." Eu fui enviado para mostrar, para completar aquilo que é o bom comportamento. As pessoas na sua era, na era do Nabi sallallahu alaihi wasallam, até então, abraçaram o Islã através do comportamento que existe no Islã. E este comportamento não pode a pessoa procurar nas pessoas. É por isso que o Islã sempre obrigou-nos a ler. Se você quer conhecer o Islã, eu sou humano, eu tenho meus defeitos. Eu tenho minhas inclinações como ser humano. Então, se você ver qualquer defeito, não acusa o Islã. O problema está comigo. Volta para as escrituras. Volta para a vida do próprio profeta sallallahu alaihi wasallam. Viu uma vez o Nabi sallallahu alaihi wasallam ser sentado. Depois daí, marco de janaza. Passaram por uma marca de janaza. As pessoas iam inteiro. E sahabas se aperceberam que aquela pessoa não era muçulmana. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam levantou-se a fim de mostrar o seu respeito àquela pessoa morta. Então os sahabas, os companheiros de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, não é Yahudi. Esse não merece você se levantar o mensageiro de Allah, porque na verdade ele é um judeu." Ouça a resposta do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nós temos de aprender a partir disso. Nabi perguntou: "Alaysat nafsan?" Bukhari, hadith está no Bukhari. Nabi perguntou: se ser judeu, ele não é ser humano? Não estou a me levantar aqui por causa da convicção religiosa, mas sim por causa do humanismo. Humanismo, Quer dizer, o Islã não deixou nada de fora o que? O humanismo. Está a ver? É por isso que Allah subhanahu wa ta'ala diz para o Nabi sallallahu alaihi wasallam: "Lau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a." Se seu Senhor quisesse, todos esses que estão sobre a terra teriam crença em Allah subhanahu wa ta'ala. Afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin? Será que acaso você vai forçar as pessoas até que todas elas sejam muçulmanas? Sejam crentes? Então na nossa religião nós estamos a dizer que não há imposição. Não há como impor, não há como bater, não há como matar alguém porque não é muçulmano. Certo. Não, nós temos essa convivência. E Allah subhanahu wa ta'ala vem nos dizendo ainda: "La anhaakumullah عن الذين لم يخالفوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم ou عليهم إن الله يحب المقسطين." Se há não tem, na verdade, Allah subhanahu wa ta'ala não vos vedou, não vos proibiu de vocês terem uma boa convivência em tratar bem as pessoas. Aquelas pessoas que não vos combateram, aquelas pessoas que não vos tiraram das vossas cidades, das vossas terras natais, e vocês serem justos para com eles. Na verdade, Allah subhanahu wa ta'ala gosta dos justos.
Voltando um pouco para trás, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, quando estabeleceu essa instituição, ele criou essa instituição, um lugar onde se cria uma instituição, na verdade que haverão transgressores. O que o Islã falou? O Islã não parou por aí. Vocês estão a viver numa comunidade, numa sociedade, onde existem não muçulmanos, convivam bem com eles. Mas agora, se um não muçulmano transgredir sobre nós, o que nós vamos fazer? Allah diz: فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ. Quem transgredir as ordens, ou aquilo que é o combinado, aquilo que está escrito, aquilo que vocês abordaram, e ele transgredir, então também que vocês vão, assim como ele também transgrediu. E não podem ultrapassar os limites. Se alguém vem atacar um muçulmano, essa pessoa não sendo não muçulmano, se alguém falar mal do Islã, assim como de não alguém mexer com aquilo que é a sensibilidade religiosa sua, você não vai além daquilo que a pessoa não mexeu. Certo, então, só para não quero cortar o fio do pensamento do Sheikh, só para ficarmos inteirados, nós temos acompanhado situações em que um irmão nós se recusa em andar com outro irmão porque o outro é de uma outra religião e ele é muçulmano. Qual é o posicionamento do Islã em relação ao assunto? Nós temos a convivência e temos aquilo que é a confidência. Certo. Confidencial. Confidente, alguém ser confidente. Nós fomos, sim, recomendados em tratarmos bem, mas não fazemos de aliados. Jamais um muçulmano aliar-se a não muçulmano. Se não mudar de da'wa, a não ser que você converse com a pessoa para lhe fazer chegar a mensagem de Allah, assim como também aquilo que é a tradição do nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fora disso, não. Temos muitos muçulmanos. Alia-se com os muçulmanos porque al-mar'u ala din khalili. A pessoa adapta segundo o comportamento do seu companheiro. Se seu companheiro vai à igreja, um dia também você irá lhe convidar para ir à igreja. Então, para melhor evitar isso, falar, tratar bem outra coisa, conviver é outra coisa, e fazer dele seu confidente ou seu aliado é outra coisa. Ser aliado, ser confidente de não muçulmano, isso não diz não. Mas conviver, cumprimentar, dar qualquer algo que tiver, isto é aceitável. Será que existe uma punição para um muçulmano que é amigo? Amigo verdadeiro, aquele que convive, partilha do mesmo prato, da mesma água. Será que existe alguma punição nos termos da lei do Islã? Em termos da lei islâmica, não existe nenhuma punição. Sempre que nós temos, a pessoa terá de temer Allah subhanahu wa ta'ala. Porque Allah subhanahu wa ta'ala já falou isso no Corão, que não podem fazer de aliados aqueles que descreem Allah subhanahu wa ta'ala. Ou se vocês querem que Allah subhanahu wa ta'ala vos mostre, é para que esperem. Quem tem a punição perante este assunto é Allah. Mas o muçulmano, ele tem de conhecer suas amizades. Porque o mundo, assim como acabei de lhe dizer, que se o meu nível do dini chegou até nesse patamar, primeiro Allah, depois a pessoa com que eu convivia com ela. Era uma pessoa educadora, era uma pessoa tolerante, e eu também era muçulmano. Então aqui só o que nós vamos, se você ver que ele é muçulmano, já tem princípio, ande com ele. Mas não muçulmano, você partilhar o mesmo prato, a mesma almofada, a mesma cama, complementar-se. E o que o Islã fala entre a convivência, por exemplo, como a sua e do Estado, não é? Existe alguma recompensa, existe alguma elevação para quem tem um amigo muçulmano na sociedade? Sim, tem. Certo. Sim, tem. Está a ver? Você sabe que no dia de Qiyamah todos irão fugir dos outros. Cada um irá fugir do outro. Sei que Allah subhanahu wa ta'ala prometeu 7 pessoas que estarão na sombra de Allah. Sei que não haverá sombra senão de Allah subhanahu wa ta'ala.
Sete tipos de pessoas gozarão sombra de Allah no dia que não haverá sombra senão a sombra de Allah. Uma das pessoas é que رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. Aquelas pessoas que se aliaram, se gostaram, se amaram, começaram a andar por causa de Allah, com o princípio de Allah. Este é muçulmano, este é muçulmano. Você viu o comportamento da pessoa. Ser muçulmano só não basta dizer que sou muçulmano na boca ou no vestuário, não. certo, certo. O comportamento também tem de estar lá. Está a ver? Então essas pessoas vão posar a sombra de Allah. Porque Allah vai perguntar, onde estão aqueles que se aliaram, que se amaram, que se gostaram do caminho? Certo. Então as pessoas têm a recompensa aqui no dunya, assim como no akhirah. E Allah aprecia esse tipo de amizade. Então quer dizer que uma amizade de muçulmano para muçulmano é mais aconselhado para se ter na sociedade em que... Até é obrigação, é obrigatório. É obrigatório? Sim, é obrigatório que você tenha amizades dinâmicas. E, por exemplo, alguém pode procurar, pedir que seja o amigo dele ou aquilo tem que ser natural? Não. Sim, existe aquele gosto natural e existe um gosto artificial que você cria com o andar do tempo. Certo. Tá? A minha pergunta mesmo queria vir, por exemplo, assim... eu vivo num bairro, não é? Me mudei num bairro onde quase que todos ali são de outra religião, não é? Eu não tenho muita convivência. Só que do outro lado da rua, não é? Tem lá uma família da minha religião. Então eu posso ir lá pedir amizade para podermos conviver e seguirmos o Islã. Sim, vai para lá nessa zona, vai procurar um amigo. Mas com isso não lhe leva a desprezar aqueles que são seu vizinho. Certo. Porque o Islã tem direito do vizinho. Aqui estamos a falar de convivência. Convivência, Tá, certo, né? certo. Convivência do muçulmano ao muçulmano. Seu vizinho, ele goza de direitos. Você sendo muçulmano, ele mesmo pode não ser muçulmano. Certo. Saber como é que ele acordou, o que é que ele comeu, como é que as coisas lá vão. Ir lá. Bom dia, vizinho. Tudo bem? Aqui em casa, como é que estão? Não sei o que é. E se tiver qualquer aflição, você aliviar a ele. Certo. Será recompensado perante Allah subhanahu wa ta'ala. Esse é o muçulmano para o não muçulmano. Para o não muçulmano. Esses são direitos do vizinho. Do vizinho. Assim também ele pode fazer para ti. Sim, pode fazer. Certo, sim, certo. Pode fazer. A nossa vizinha pode fazer isso para si. Certo. Ele pode cozinhar, trazer para si, porque nós já fomos, Allah já permitiu isso aqui, a comida dos judeus, assim como dos cristãos, é lícito para nós, também a nossa comida é lícita para eles, certo, certo. Então, se um seu vizinho, a não ser questão de porco, porque até que também nos livros dele, porco é haram, é proibido. Certo. Mas agora você aqui não pode perguntar, quem decolou isso dali? Quem fez isso? Não sei se seu vizinho de trazer. E isso, como estamos a falar aqui de uma convivência entre vizinhança, será que todos os vizinhos gozam do mesmo direito? Existe, por exemplo, uma demarcação, tantas casas, ou todo o bairro dali? Aí só podemos voltar para a própria língua. Certo. A própria língua árabe, assim como língua portuguesa, quando é que se considera uma pessoa vizinha? Está vendo? Você tem aqueles vizinhos ao redor da sua casa, em que diariamente é difícil você ir para seus afazeres, a não ser que você passe nas casas deles, certo? Sim. Assim, por exemplo, a pessoa que está a 5 metros de si, 10 metros de si, a 20 metros, isso defende. Sempre assim nós temos essa hierarquia. Se você tem algo para dar ou por dar, sempre tente começar com aquele próximo, aquele que convive ali consigo, aquele que sabe a sua situação de casa. Porque esse aqui sente qualquer coisa que aconteceu com você, ele há de viver. Certo. Se você cozinhar, é de saber que cozinhou. Se você chorar, é de saber que você chorou. Então, este é o prioridade. Sério. A nossa conversa está muito boa, mas o nosso tempo está a dizer, já esgotaste, melhor as últimas considerações. Sheikh, a nossa conversa está sendo muito produtiva, mas em algum momento tudo que é bom tem aquele ditado, não é? Disse que dura muito pouco. É verdade isso ou simplesmente é um ditado? Não precisa
há aquele ditado que dizem que tudo que é bom dura pouco. É verdade ou só é um ditado? É um ditado? Isso não é No seu ponto de vista, sim. vamos sair aí, no seu ponto de vista, achas que é verdade esta analogia ou simplesmente é só um ditado que alguém inventou e aí está? Eu não diria que tudo que é bom Dura pouco. dura pouco. Sheik, defende lá isso para mim, porque eu também vou defender. Eu quero falar para algumas pessoas, não é? Eu não diria isso. Eu diria tudo que nós amamos, gostamos, o tempo tem sido escasso. Certo. Está vendo, né? Quando você ama alguém, quando você gosta de alguém, é por isso os sahabas, porque eles amavam o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, o tempo que eles tinham com o Nabi sallallahu alaihi wasallam achava ser pouco. Certo. Então aqui nós estamos a dizer que tudo que é bom, porque o que é bom para si pode não ser bom para si. Certo. Isso depende de pessoas para pessoas. É verdade. Aproveito para últimas considerações e, se possível, deixe o seu contacto para quem quiser um Hudba, um Jumã, não é? Se permitir, estou em redes sociais, se permitir, Sheik, esteja à vontade. Eu não me acho a pessoa ideal para fazer isso, deixar o meu contato, porque não tenho esse nível de conhecimento. Certo, Ou certo. me ligar, se vão querer questionar. Eu não sou simples, senão um aluno que cada dia procura o conhecimento do dia. Só para deixarmos bem claro, depois falamos aqui de convivência familiar e de amizade. Depois de terminar o programa, vou pedir a amizade do Sheik. Não tem problema. Já temos amizade. Já temos amizade. Assim, eu recebi o vosso convite. Certo. Eu sei que vocês também vão aproveitar a nossa amizade. Certo, certo. Vamos conversar com ela.